Pai, obrigada por esse momento, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu fluir. Obrigado, Espírito Santo, pelas palavras que tem nos alimentado, Senhor, durante todo esse tempo. Obrigada, Senhor, porque nós recebemos tanto durante esses dias, Pai. E nós só temos a te agradecer por isso, Espírito Santo. Como é maravilhoso te ouvir a tua instrução, ouvir a tua palavra, Senhor, sendo liberada nesse lugar. E estamos aqui para receber, Pai, mas estamos aqui também para dar. Para nos abastecer, Senhor, e dar aquilo que o mundo está precisando. Obrigado, Espírito Santo, porque nós temos ao Senhor para contar. Obrigado, Espírito Santo, por esta noite. Amém. Você está com expectativa essa noite? Porque eu estou. Eu estou com grandes expectativas. Porque a gente tem recebido nosso ministério, a nossa igreja, tem recebido coisas, sabe, tão sobrenatural, que só se você tiver bem despercebido mesmo, se você não tiver atento, você não segura. E assim como Kátia falou, você vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer assim: tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem, viu, Gabriel? E a gente tem vivido um tempo de fluir mesmo. A gente tem vivido um tempo do fluir do Espírito. E eu vim aqui para falar sobre o Espírito. Para falar desse fluir do Espírito. Daquilo que a gente está vivendo aqui. Porque realmente, domingo, aliás, não foi domingo. Na conferência de ministros, quem esteve lá, existia um derramar e foi ali que o portal abriu. E abriu para as igrejas. E nesse portal que abriu, nós vivenciamos isso domingo, porque o pastor veio com a mesma unção que recebeu lá e com a palavra que foi liberada lá, ele veio e abriu esse portal e esse fluir está passando. E como Kátia foi feliz em o Espírito Santo usar para dizer que só, infelizmente, tem pessoas que vai ficar só olhando. Então não queira ser essas pessoas. Existe uma oportunidade de você segurar. Existe uma oportunidade de você correr. Como foi colocado aqui, que até tartaruga foi veloz. Até tartaruga foi acelerado. Não andava com passos de tartaruga. Porque não é a tartaruga, é o Espírito que faz você andar velozmente. É o Espírito Santo que faz você ser aquela pessoa que você nem imaginava. E eu queria que você abrisse. Você pode sentar. E depois você vai ficar em pé. Mas agora você vai sentar. Eu queria que você abrisse lá em João. João 16. Verso 13. Diz o seguinte: quando você vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Eu peguei esse texto aqui como base do que aconteceu aqui como fluir do Espírito. E eu quero te dizer que essa palavra aqui, que mais tem me sustentado, é quando diz assim: ele vos guiará a toda a verdade. Quem é que nos guia? O Espírito Santo. A toda a verdade. Então o Espírito Santo é aquele que guia. É aquele que orienta. É aquele que te diz: olha, a direção é aqui. Você tem que caminhar por esta base. Muitas vezes estamos acostumados a não perguntar ao Espírito Santo o que nós devemos fazer, a não orar para o Espírito Santo nos dizer que esse negócio é bom ou não que eu vou entrar. E eu tenho experiência com isso. Eu já tive experiência de fazer negócios ruins, não ser guiada pelo Espírito, mas pela emoção. Mas também tive experiências de ser guiada pelo Espírito.
Espírito Santo está à frente. E eu esperar um resultado positivo. Porque se o Espírito Santo está à frente, eu não vou ter um outro resultado negativo. É essa confiança. O Espírito Santo, ele revela. Mas para que você viva essa intensidade desse fluir do Espírito Santo, você precisa ter uma intimidade com ele. Você precisa conhecê-lo. Você precisa estar em oração com o Espírito Santo. Porque ele nos guia a toda a verdade. Quando Jesus foi, ele disse: olha, eu vou deixar o Espírito Santo. Eu vou deixar um outro consolador. Não vai ser eu, mas vai ser um outro. Você não vai estar sozinho. Ele vai estar para te ajudar, te fortalecer, te guiar, te revelar, mostrar o caminho, a direção. Não, eu não vou estar, mas ele vai estar. E eu rogo o Pai para que ele mande um consolador. Eu vou até meu pai e digo que ele mande um consolador para você. E esse consolador, para aquele que nasceu de novo, ele está dentro. Então é essa consciência que o Espírito Santo está dentro que nós precisamos ter para que as coisas possam mudar na nossa vida. Para que esse fluir que está passando aqui, ele seja vivido na plenitude. Deus nos quer por inteiro, na sua plenitude. E não como Kátia se colocou muito bem. Não no raso, mas na profundeza. E eu venho com essa, que você já deve ter ouvido tanto falar do Espírito Santo. Você já deve ter ouvido tanto dizer que ele nos guia, que ele nos orienta. Mas nesse tempo que nós estamos vivendo, são tempos difíceis. Gente, não estamos vivendo tempos fáceis, não. O negócio está muito enrolado. Esse mundo está muito esquisito. As coisas estão muito normais, como a Kátia colocou para alguns. E a palavra normal é coisa do diabo. O diabo tem colocado nesses últimos tempos que tudo é normal. Então se levanta como aquela voz que diz: epa, comigo não. Porque você tem um Espírito Santo que te guia. Você tem um Espírito Santo que fala. Você tem um Espírito Santo que diz. É Ele. É só Ele. Para Ele são todas as coisas. Muitas vezes, nossas decisões tomadas pela emoção de sair da igreja, de nos colocar diante de situações, de sair da igreja porque determinadas pessoas não gostam, porque ouviu coisas erradas. Mas você conversou com o Espírito Santo, é Ele que diz quando você deve sair ou não. É Ele que te guia. É Ele que deve te dizer: olha, peraí, toma teu lugar. Porque o Espírito Santo também se coloca de uma maneira forte. Ele não fala só com você, passando a mão na sua cabecinha, não. Ele diz: olha, me respeita. Sabe quem eu sou na sua vida? Me respeita. E Ele é que deve dizer. Mas o primeiro passo é nosso. É nosso. De chegar para dizer: Pai, Espírito Santo, qual é a decisão? Devo ou não? Fico ou não? Saio ou não? Onde eu vou me colocar? Porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Ser generoso na igreja, ser generoso com as pessoas, tirar a mão do bolso. O Espírito Santo te guia para isso. Se alegrar com seus irmãos. Ficar feliz com as promoções.
Ficar feliz porque a pessoa avançou. E não se entristecer porque não foi você. O Espírito Santo te guia a isso. Ir na casa de quem precisa. Visitar alguém que você não vê aqui na igreja, mas está doente. O Espírito Santo te guia para isso. Ele te guia para que você saia da sua acomodação, para que você cumpra seu ID. A gente escuta tantas palavras, a gente escuta tanta palavra de motivação na igreja, de encorajamento, porque a Bíblia é encorajamento puro. E a gente escuta tanta palavra de encorajamento para que nos levante, e a gente se levanta e a gente sai daqui tudo vibrando, que maravilha. E depois, sabe, o Espírito Santo, ele também nos orienta a falar, a declarar. Eu não sei, mas já aconteceu comigo isso. E teve momentos na minha vida que eu estava sem força para orar. Houve momentos que eu passei por isso. Que eu fazia realmente força para orar e eu estava sem força para orar. E eu dizia isso ao Senhor. Mas que bom que o Espírito Santo levanta pessoas. E no outro dia você recebe uma mensagem de alguém que disse: Damares, essa noite eu me acordei e orei por você. Não sei, mas eu acordei e orei por você. O Espírito Santo te guia a isso. Deve haver uma sensibilidade, com certeza. Uma sensibilidade para que você seja resposta para alguém. E o Espírito Santo, ele nos encoraja que quando a gente está sem vontade até de falar alguma coisa, ele diz: declara, fala, fala, fala. Porque somos crentes. Temos o Espírito Santo dentro. Não podemos nos calar. Não podemos fechar a nossa boca diante das coisas, diante das situações, diante das circunstâncias, diante da dificuldade. A gente precisa falar. A gente precisa crer naquilo que a gente ora. Porque às vezes nós oramos. Eu estava lendo um livro de Kennedy Hagin que ele disse assim: tem pessoas, aliás, do filho dele, e ele contando que às vezes o pai estava ministrando na igreja e ele chegava para uma pessoa e dizia: você está orando por quem? Aí a pessoa dizia, ele disse: não vai receber nada. Porque ele disse que a expectativa da nossa oração é que a gente vai receber. A gente ora por determinada coisa na expectativa de que vai receber. Se você está orando sem nem saber, sem nem ter expectativa que vai receber, você não vai receber. E esse livro fala sobre isso. É um livro chamado Gera Expectativa. Ele fala sobre isso. Então a gente precisa depender do Espírito Santo como nosso guia. No tempo que a gente está vivendo, nessa dificuldade que a gente está vivendo, nessas coisas que a gente tem ouvido nas televisões, nas guerras, nas taxas, em coisas tão difíceis de lidar. Se a gente não tiver o nosso Espírito Santo como aquele que guia para que a gente acerte, a coisa vai ficar difícil. E quando o Espírito Santo, ele começa a borbulhar cada vez mais, com intensidade na nossa vida, quando a gente vê o Espírito Santo como aquele que é
que é um intenso. E a gente se mergulha, e Ele está junto de nós. E a gente diz, Espírito Santo, vem aqui comigo. Eu não estou sabendo resolver isso. É o Senhor que resolve comigo. Eu não estou sozinha nisso. Quando a gente faz isso, vem um sobrenatural, gente. Vem uma força interior. Que você diz, eu não sei de onde é que eu tenho. Se fosse eu, no natural, eu não teria, não. Mas é o Espírito Santo, não é você. O Espírito Santo é aquele que precisa. Ele precisa de você e você precisa dele. Porque ele precisa fazer as coisas se moverem aqui, através de você. Ele precisa que pessoas sejam curadas, ele precisa que pessoas sejam salvas, ele precisa que a palavra seja liberada, ele precisa de que as coisas mudem. Mas é através de você. Nossa. E aqui, quando ele diz o seguinte, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Jesus estava dizendo isso no futuro. Jesus estava dizendo que ia acontecer. Mas isso já aconteceu. Nós estamos no presente. O Espírito Santo já chegou, já está aqui dentro. Ele glorifica a Jesus. Ele traz revelações. Então isso daí era no futuro, quando Jesus falou. Hoje é presente, hoje é real. Hoje isso acontece. Jesus é o nosso, o Espírito Santo é o nosso GPS. Eu achei interessante, porque isso, eu vi uma pessoa dizer, ele é o nosso GPS. E é verdade. A gente confia no GPS que vai para todos os lugares, coloca o endereço dá, tudo certinho. E você confia. E o Espírito Santo, aquele como teu guia. Você confia nos aparelhos, você confia em pessoas, você confia em médicos, você confia em diagnósticos. E o Espírito Santo, onde é que fica nessa história, queridos? Eu tenho poucos minutos, eu queria que você se levantasse. E eu queria chamar o grupo de louvor. Que você fosse orando. Se você ora em outras línguas, se você foi já batizado, você ora em outras línguas, ora. Você pode orar. Você pode preparar um ambiente propício. Vamos cantar uma música, vamos preparar isso, esse ambiente. Vamos deixar o Espírito Santo. Eu sei que você tem alguma necessidade na sua vida agora. Você ora por algumas coisas, você tem coisas que precisam ser mudadas. Você tem algo que não está legal, que não está no seu coração. Você está aflita por algumas coisas. E o Espírito Santo, ele pode te guiar, ele pode te dizer, ele te revela. Ele te revela. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro.
consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Como eu te amo, Senhor. Se eu me prostro aos seus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que tem é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que tenho é totalmente teu. Te amo. Sabe, o Espírito Santo, ele revela. Lá em Daniel, o rei, ele teve um sonho. E ele disse, olha, eu preciso que alguém interprete esse meu sonho. E aí, todo mundo sabe da história. Daniel foi, chamou os amigos e foi orar. E Daniel chegou para o rei e contou o sonho. Daniel teve uma resposta de Deus. Mas você está numa nova aliança, muito maior do que a aliança passada. Muito maior, porque essa aliança está dentro de você. Você hoje tem o Espírito Santo e ele traz revelações. E ele é seu guia. Então quando você estiver em casa, passando por uma situação, diz, Pai, o Senhor é meu guia. Oh, Ele é o meu guia. Ele é o seu guia. Você pode sair com suas respostas hoje. Você pode sair com a sua solução hoje. Você pode sair com a sua cura hoje. Porque o Espírito Santo faz. Ele faz. Estamos debaixo de uma aliança. Oh, Pai. Ramanacerere que te terulou. Ora ramanacerere ramanacerere. Romo no solo de te rente sola la manacerere. Romo no sola la badacelele cante so. Ora ramanacerere. Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu nos dás revelações, Tu mostra o sentido de todas as coisas, Tu nos revela, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E a gente vai se mover. Nós vamos mover o Espírito Santo. E Ele vai nos mover. E as coisas acontecem através da oração. Everton.
mana serere contra serere. Romo no sebe de te la la mana te. Romo ne selere contra show. Romo ne se Kátia. Vem cá. Ora pela esposa dele. Romo no soloro. Entrega tudo aquilo que você tem para ele. Oh, gente sorara mana selere. Romo no solele te. Oh, gente sororo. Vão orando, gente, vão orando. O Espírito Santo traz respostas. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo, ele move. O Espírito Santo nos alegra. O Espírito Santo nos corrige. O Espírito Santo nos ensina.
estiver sentindo, se tiver com um sintoma, eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero que você venha aqui à frente. Se você está com algum sintoma, com alguma dor, com algum diagnóstico, que precisa ser mudado. Aí se você não vier, eu vou até você. Se você está com vergonha, eu vou até você. Oportunidades a gente não perde, principalmente de cura. Obrigada, Pai. E eu quero fazer algumas declarações aqui. Vamos encerrar com essas declarações aqui. Lá em Filipenses 4 diz: não há carência, pois o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória a Jesus. Eu tenho recebido a abundância da graça e o dom da justiça. Reino como rei em vida por meio de Cristo. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo e as bênçãos de Abraão me pertencem. Vamos mais, gente. É muita coisa que Deus tem para nos oferecer. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois a minha justiça procede do Senhor. Mas tudo que eu fizer prosperará, pois sou como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Creia nisso. Nenhum mal me sucederá, praga alguma chegará à minha tenda, pois o Senhor deu ordem aos seus anjos a meu respeito, e eles me guardam em todos os seus caminhos, e no meu caminho está a vida e não morte. Eu tomo o escudo da fé e apago todos os dardos inflamados que o inimigo lança contra mim. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Nossa, isso é para nos alegrar. Sou um vencedor e venço pelo sangue do Cordeiro, e a palavra é o meu testemunho.
praticante da palavra de Deus. Eu sou abençoado nos meus feitos. Sou feliz nas coisas que faço, porque sou um praticante da palavra. Queridos, leva para casa isso. Se convence disso. Se convence que o Senhor muda situações. O Espírito Santo está com você, dentro de você, te guiando. Essa semana você vai declarar isso. Quando se levantar alguma coisa, Pai, você está aqui, me guiando. Eu não vou errar. Eu não vou tomar decisões precipitadas. Mas eu vou acertar. Obrigada, Senhor. Obrigada. Você pode dizer, eu sou abençoada. Eu sou abençoada. Oh, Pai, que maravilha. Obrigada, Jesus. Amém. Fiquem na paz, em nome de Jesus.